vida? Uma pergunta que ronda a humanidade há séculos e para a qual qualquer resposta parece ser insuficiente. A vida forma e move o mundo. Podemos perceber sua presença observando a natureza, as plantas, os animais e observando a nós mesmas e as nossas ações e relações também. Eu sou a Veridiana Aleixo e trabalho no campo da gestão de iniciativas culturais há 15 anos. Nesse vídeo, eu vou contar um pouco sobre uma forma diferente, mais viva, de encarar as iniciativas sociais e culturais a partir de um caso real. Podemos dizer que algo é vivo quando sofre transformações físicas, psíquicas e comportamentais ao longo de sua existência. Além disso, os seres vivos são autopoéticos, isso é, eles têm a capacidade de se produzirem e reproduzirem por meio de seus próprios componentes. É o nosso caso, por exemplo. O nosso organismo produz e regula os seus próprios sistemas de funcionamento, transformando-se continuamente e adaptando-se às condições externas a partir de um script quase todo pré-determinado quando nascemos. O que é vivo apresenta também fases ou ciclos de vida bem determinados e que são expressos em características físicas e comportamentais bem distintas. Ao olharmos para um bebê ou para um broto de feijão, podemos facilmente identificar em que fase da sua vida estão. Nas últimas décadas, cada vez mais pessoas vêm pesquisando e observando as relações humanas e as iniciativas no campo social e cultural com objetivos diversos, desde aumento de produtividade, qualificação da gestão, até aumento de impacto social e efetividade. No entanto, a maneira de enxergá-las e compreendê-las foi mudando de um olhar mais mecanicista, fortalecido no final do século XIX, e que entende as iniciativas como engrenagens controláveis e previsíveis, para um olhar mais orgânico, que vê as suas qualidades vivas. Uma dessas pessoas é o sul-africano Alan Kaplan. O Alan atua há mais de 40 anos na área social e foi um dos pioneiros a escrever sobre as fases de desenvolvimento de uma iniciativa social, tecendo um paralelo com o organismo vivo. Em seu livro The Development Practitioner's Handbook, ou o Manual para Profissionais de Desenvolvimento, ele diz que as iniciativas, assim como as pessoas, passam por fases distintas de desenvolvimento ao longo de seu processo de vida. Para contar mais sobre isso, para vocês, eu vou apresentar um exemplo de uma iniciativa cultural na qual eu estou envolvida há 12 anos, o Festival Arte Serrinha. Eu já produzi e coordenei diversos projetos como exposições, festivais de diversas linguagens, projetos de arte colaborativa, arte na rua, entre outros. E desde 2011 eu estou envolvida com o Festival Arte Serrinha. Esse festival começou em 2002 e acontece anualmente em julho, no bairro da Serrinha, em Bragança Paulista, interior do estado de São Paulo. Lá acontecem oficinas, residências artísticas, mesas de conversa, performances, shows, espetáculos que reúnem artistas, estudantes de arte e público em geral para trocas, reflexões e experiências. Tudo em meio a uma paisagem natural que está sendo gradativamente regenerada pela ação dos proprietários e amigos da Fazenda Serrinha, que é uma fazenda centenária e que recebe a maior parte das atividades do festival. Em julho de 2019, logo após o término da 18ª edição do festival, eu convidei duas amigas e facilitadoras de processos, a Helena Gomes e a Pilar Cunha, para conduzir um encontro de reflexão que reuniu a maior parte da equipe do festival, incluindo pessoas que trabalharam desde as primeiras edições. Durante 2 dias, a turma mergulhou em uma experiência interna de avaliação e muito aprendizado.
É importante dizer que a presença de pessoas que participaram das primeiras edições foi essencial para a construção de um olhar mais profundo sobre as fases pelas quais o festival passou, como vocês poderão ver mais para frente. A Helena e a Pilar propuseram uma metodologia inspirada nas ideias de Alan Kaplan, que por sua vez se inspirou no olhar para a natureza do alemão Goethe. Johann Wolfgang von Goethe foi um escritor e cientista alemão nascido na metade do século XVIII e muito conhecido por sua literatura. Porém, o que pouca gente sabe é que ele foi um grande estudioso dos fenômenos da natureza, como as cores e as plantas. E ao observar atentamente esses fenômenos naturais, ele inaugurou uma nova maneira de fazer ciência que incorpora a imaginação e a intuição como capacidades humanas legítimas ao fazer científico. Goethe nos fez conseguir observar os padrões, forças e relações que formam os fenômenos naturais e que são invisíveis aos olhos. Vamos então ao processo. O primeiro passo do processo foi reunir os principais acontecimentos em ordem cronológica desde o nascimento do festival. Para isso, cada participante anotou em papeletas coloridas cerca de 5 fatos, situações que marcaram a cada ano. Podiam ser fatos de naturezas diversas, como, por exemplo, a presença marcante de determinado artista, até situações inusitadas, como incêndios na mata, desafios enfrentados pela equipe ou momentos de grande alegria. O importante era que cada pessoa listasse aquilo que a tivesse afetado de alguma forma. Gradualmente, cada participante foi apresentando a sua lista de situações para o grupo, e uma grande linha do tempo foi sendo construída na parede, reunindo todas as memórias. Esse processo durou o primeiro dia inteiro de trabalho. É interessante que a cada nova história compartilhada por uma pessoa, as memórias que antes estavam esquecidas vinham à tona, e um verdadeiro mosaico colorido de afetos foi ocupando a parede branca do Galpão Atelier, um espaço que, coincidentemente ou não, é o coração do festival. A história afetiva e factual do festival estava lá, grudada na parede. Na manhã do dia seguinte, nós fomos convidados a olhar atentamente para a linha do tempo, buscando perceber um todo que havia se mostrado através daqueles fatos. O objetivo foi refletir e escrever nossas impressões sobre as seguintes questões. O que saltou aos olhos ao olharmos para essa linha do tempo? O que se repetiu ao longo dos anos? Que padrões puderam ser notados? Que relações foram percebidas? Que fases, ciclos, capítulos foram percebidos? Quais os momentos de mudança? Que movimentos foram percebidos? Que forças estiveram presentes ao longo dos anos? O grupo percebeu, por exemplo, que apesar das dificuldades, o festival nunca havia deixado de realizar nenhuma edição. A persistência foi listada como uma força muito presente. Foi ressaltado também o impacto direto do festival na vida privada das famílias dos membros fundadores, sobretudo nas finanças domésticas. Outro padrão percebido foi a presença de experiências marcantes, intensas, tanto positivas quanto negativas em todas as edições, o que foi nomeado como uma colcha de retalhos de fortes experiências. Como eu falei anteriormente, esse processo tem relação direta com a metodologia desenvolvida por Goethe para explorar e conhecer mais sobre o mundo natural, mais especificamente as plantas. A metodologia de Goethe foi chamada de imaginação sensorial exata. Ela consistia em diariamente observar e desenhar meticulosamente a planta objeto do estudo, por um determinado período de tempo, buscando retratá-la da forma mais exata possível todos os dias. De certa forma, foi o que nós fizemos com o Festival Arte Serrinha ao listarmos os fatos e situações marcantes ao longo da história do festival. Só que com uma diferença.
trazendo para o campo aqueles fatos que marcaram afetivamente as pessoas envolvidas e considerando um período de tempo mais extenso. Exercitar a imaginação sensorial exata é muito bonito de se ver e uma experiência surpreendente para quem realiza. A partir de um novo olhar, atento para os registros coletados diariamente, o observador deve acionar sua imaginação e repassar mentalmente cada imagem. Primeiro, na sequência cronológica em que foram registradas, e depois na sequência inversa, de trás para frente. Esse movimento deve ser repetido por algumas vezes e depois deixado de lado. Após esse momento, com o esforço imaginativo acionado e depois liberado, algo maravilhoso pode surgir. Um insight, uma percepção sobre o fenômeno que está sendo estudado e que se revela ao observador de forma intuitiva, a partir do que foi concretamente observado. Ou seja, algo a mais sobre o desenvolvimento, sobre a vida da planta ou do fenômeno estudado pode ser descoberto. Levando esse exercício para o nosso caso de avaliação do festival, nós observamos atentamente a sequência cronológica dos momentos do festival listados pelo grupo, mergulhando nesses acontecimentos. Então, as perguntas orientadoras que nos foram colocadas pela Helena e pela Pilar cumpriram esse papel de nos fazer imergir na nossa imaginação, acionando uma camada de conhecimento intuitivo que percebe o que não é visível aos olhos ou dito com as palavras. Padrões de comportamento, forças subjacentes que impactaram em decisões e ações, qualidades das relações entre as pessoas, estilos de trabalho, etc., são elementos profundamente estruturantes que definem a natureza e o destino das nossas empreitadas humanas, mas que não são facilmente perceptíveis e muito menos mensuráveis. Nós tivemos que exercitar uma habilidade de perceber o movimento, as tendências, a própria vida do festival. Vamos dar uma olhada para o que surgiu. Esses são os momentos coletados sobre os primeiros 10 anos do festival, de 2002 a 2011. Nós podemos chamar essa fase de a Grande Explosão, ou Gênese. Foi uma fase literalmente heróica, onde muito foi realizado com pouquíssimos recursos e estrutura precária, tanto em relação a espaços e materiais quanto à quantidade de equipe. A turma envolvida nesse início era motivada pelo fogo da criatividade, o ímpeto da realização da juventude. Essa fase rendeu momentos mágicos, cinematográficos. Vejam como, após uma estreia modesta em 2002, a segunda edição do festival, em 2003, foi carregada de atividades. Nomes de peso como Elba Ramalho, Tom Zé, Jorge Mausner, Irmãos Campana, Zé Celso Martinez Correia, todos juntos em uma mesma edição. Nas palavras do Fábio Del Duque e do Carlão de Oliveira, dois dos criadores do festival, a gente não fazia contas. Nesse período, as coisas aconteciam quase que por mágica, mas muitas coisas davam errado também. Só que a empolgação era tanta que as falhas e desavenças acabavam por ser relevadas, pois a festa era maior. Como na natureza, quanto mais intensa a luz, mais intensa a sua sombra. E a sombra produzida pelo excesso de encantamento era não falar de coisas difíceis. Não havia uma divisão de funções consolidada. Todo mundo praticamente fazia de tudo. E como consequência, a segunda edição do festival em 2003 gerou seu primeiro prejuízo financeiro, que teve que ser arcado pessoalmente por seus criadores durante vários anos seguintes. Podemos traçar paralelos entre essa fase do ciclo de vida de uma iniciativa com as fases da infância e adolescência de um ser humano, e também com a fase inicial de vida de uma planta. A força que opera com mais intensidade nessa etapa dos seres vivos é a força inicial de germinação, ascendente, impetuosa, que precisa romper a casca da semente e atravessar a camada escura de solo em busca da luz.
a força que faz o bebê engatinhar, depois sentar-se, então, superando tombo atrás de tombo, caminhar. Numa iniciativa social e cultural, é aquele fogo interno que vive dentro das pessoas, que coloca a iniciativa para rodar, o sonho, o tesão, uma energia de realização que supera os obstáculos mais difíceis. Essa força que agrega as pessoas quase de forma impensada e que faz com que a gente olhe para trás e pense: não faço a menor ideia de como conseguimos fazer tudo isso naquela época. Algo importante a se atentar quando observamos esta fase das iniciativas é que, em geral, os elementos presentes nesse início, sejam eles relações, jeitos de fazer, eventuais conflitos, provavelmente continuarão sendo um tema recorrente ao longo de toda a vida da iniciativa. Por exemplo, no caso do festival, a prática de realizar as ações muito movidos pela paixão, sem se ater estritamente aos recursos financeiros disponíveis, naquela loucura inicial e priorizando a arte, o sonho, foi um padrão que persistiu durante muitos anos, só começando a ser questionado e transformado a partir da segunda década do projeto. São jeitos de fazer que ficam fortemente arraigados na cultura da iniciativa e, por isso, é importante ter consciência do seu impacto. Entre 2011 e 2015, a euforia seguiu, só que o preço, por uma certa inconsequência, foi se tornando mais alto. O festival foi crescendo, ganhando cada vez mais destaque na mídia e no meio artístico, atraindo cada vez mais olhares. E, naturalmente, foi surgindo a necessidade de maior organização, de estruturação interna. O festival passou a ser viabilizado com o apoio de leis de incentivo à cultura e patrocínio de empresas de maior porte, o que também gerou a demanda por um controle gerencial e financeiro mais consistente e a elaboração de relatórios de prestação de contas, tanto para o governo quanto para os patrocinadores. Parece que o adolescente precisava criar músculos e coragem para começar a se tornar adulto. Nós notamos, em 2015, ele foi um ano divisor de águas em vários sentidos. Nesse ano, a programação do festival contou com a primeira residência musical de grande porte. Nela, o ateliê que operava como um galpão sem paredes, lá nas primeiras edições, teve que ter a sua estrutura reforçada e adaptada para se tornar um estúdio de produção e gravação musical. Nesse ano também chegou uma nova empresa patrocinadora que permitiu a viabilização de um festival mais robusto, com a presença de artistas internacionais. A partir daí, a maturidade foi se apresentando de forma mais natural, intuitiva até. Os temas dos festivais de 2017 e 2018 apresentaram uma diferença em relação aos temas anteriores. Pela primeira vez, eles trouxeram perguntas e não afirmações. Assim, o festival passou a expressar uma atitude mais política e questionadora, dialogando com os assuntos do cenário sociopolítico do país e do mundo. A estruturação da maturidade ficou mais visível até para a própria equipe, que percebeu no fundador uma maior escuta para as questões que a turma passou a fazer. As reuniões de avaliação ao final de cada edição também começaram a virar uma prática a partir de 2016. Na verdade, a própria equipe foi ficando mais velha, chegaram os filhos e necessidades de estruturação da vida pessoal. Nas palavras deles, cabia menos loucura na vida de cada um. O Alan Kaplan compara as iniciativas nessa fase a um jovem que precisa se diferenciar de sua família de origem e reconhecer a sua identidade própria. Ao mesmo tempo, precisa buscar formas de se sustentar sozinho no mundo, obter a sua própria renda. Precisa começar a entender com mais clareza o que pode e o que não pode fazer, quais são os seus limites. Uma planta cujo broto já conseguiu se firmar na terra começa a produzir partes com diferentes funções. Além das folhas, surgem as flores e os frutos. Suas partes estão diferenciadas, cumprindo funções diversas e especializadas. Em uma iniciativa, chega um momento em que não dá mais para todo mundo fazer tudo.
Funções e processos precisam ser estabelecidos e comunicados. Controles e formas de gerenciamento implantados. Informações para relatórios de prestação de contas precisam ser reunidas e sistematizadas. O crescimento exige isso. Só que, somado a tudo isso, segue um desafio. Como se estruturar sem perder aquela visceralidade e o fogo criativo? Sem se tornar um ser enrijecido e estagnado. Certamente não é voltando àquelas práticas impetuosas do início. É esse o grande desafio da maturidade de uma iniciativa e, podemos dizer, de uma pessoa também. Havia chegado o momento de olhar para o vir a ser do festival. Para onde os caminhos estariam apontando? O que estava sendo pedido do grupo envolvido para as próximas edições? O processo com o grupo do Festival Arte Serrinha aconteceu em meados de 2019. Absolutamente ninguém poderia imaginar o que aconteceria com o planeta em 2020. A única coisa que o grupo sabia sobre o festival de 2020 era que o tema seria ciência e arte. Um tema que havia surgido até um tanto quanto intuitivamente. E 2020 foi um ano em que as discussões sobre o papel da ciência na vida das pessoas e do planeta tomaram uma dimensão inimaginável. A Helena e a Pilar propuseram então o seguinte exercício. Pediram para que o grupo refletisse sobre as seguintes questões. Do que não abrimos mão? O que não faz mais sentido? E a partir daí, que questões ficam? Depois que os participantes fizeram uma viagem no tempo e nas suas memórias afetivas, eles reviveram internamente as alegrias e tristezas dos anos passados, reconectaram também as suas histórias de vida à história do festival. Havia chegado a hora de tocar o vir a ser dessa iniciativa. Mas como fazer isso sem uma bola de cristal nas mãos? Como eu falei anteriormente aqui, na técnica da imaginação sensorial exata, tem aquele momento em que observamos a sequência dos desenhos da planta com os olhos da nossa imaginação. Vamos passando frame a frame tudo o que vimos, em sua ordem natural de acontecimento e também de trás para frente. É como se estivéssemos incorporando o fenômeno em estudo dentro de nós, estabelecendo assim uma conexão profunda com as forças de vida que atuam nesse fenômeno. Assim, ao refletirem sobre essas perguntas lançadas pelas facilitadoras, a turma tocou internamente o vir a ser do festival. Afinal, podemos separar o futuro de uma iniciativa social e cultural do futuro que já vive em forma de semente dentro de cada pessoa que compõe essa iniciativa? É claro que não. Ao pensarem sobre os seus valores e elementos essenciais a serem mantidos, sobre as coisas que não deveriam ser repetidas e sobre as questões, anseios, dúvidas e desejos que viviam naquele exato momento dentro de cada um, a equipe estava, sem perceber, fazendo parte da construção do futuro do Festival Arte Serrinha. Nessa reflexão, necessariamente eles tiveram que considerar tanto suas questões pessoais quanto elementos do contexto em que o festival estava inserido. A relação com o público, com os patrocinadores, com a imprensa, mas também o significado do festival para a vida de cada um. Uma postura que podemos chamar de interdependente, pois considera conscientemente a própria individualidade e identidade essencial, ao mesmo tempo em que se vê dependente e relacionando-se com os diversos fatores do mundo externo. Nas palavras de Alan Kaplan, maturidade e interdependência são a celebração da liberdade dentro das fronteiras de limites reais. É claro que a vida não é organizada em caixinhas e fases rigorosamente definidas, ou seja, ela transita constantemente entre essas etapas indefinidamente. Uma planta madura expulsa suas sementes ao solo para que uma nova fase de gênese recomece. Da mesma forma, as iniciativas humanas avançam nessa dança da vida, indo e vindo por etapas ao longo de sua existência.
Cabe a nós, humanos, que atuamos nesse campo, desenvolver a sensibilidade de perceber o que cada etapa pede de nós, adequando nossas ações e intervenções de forma a responder sempre a favor do fluxo da vida presente. Um processo que nunca termina. Como diz um antigo ditado zen, quando você alcançar o topo da montanha, continue escalando. Que tal experimentar esse olhar para a sua iniciativa também? Dedique um momento para reunir todo mundo envolvido nela. Quanto mais gente, melhor. Construir essa linha do tempo de acontecimentos da vida da iniciativa. É importante cuidar de reunir os fatos de forma isenta, sem julgamentos, pois toda situação que tenha, de certa maneira, tocado alguém relacionado à iniciativa vale. Outra dica é montar a linha do tempo graficamente, de preferência em uma parede. Depois, use as perguntas orientadoras para convidar a reflexão. Aqui não vale censura. Toda imagem ou ideia que surgir é válida, pois estamos tocando o campo da intuição, que geralmente fala com a gente de forma simbólica. Abrir-se para a primeira imagem que aparecer na mente também é importante, pois o que se quer é revelar aquilo que está oculto, para além da razão do que é dito e expresso conscientemente. E por fim, mergulhe nas questões finais sobre o que é essencial, sobre o que não deve ser mantido e sobre o que paira como dúvidas, desejos e perguntas. Esse é o campo do futuro, do vir a ser da sua iniciativa, um farol vivo para o que está pedindo para acontecer. Exercite essa sensibilidade, essa capacidade humana de intuir, pois junto com a capacidade racional de planejamento, temos um pacote maravilhoso de ferramentas que pode nos levar a decisões e ações mais alinhadas ao fluxo da vida. Espero que tenham gostado desse conteúdo, da mesma forma que adorei produzi-lo para vocês. Se gostaram, curtam e compartilhem. Boa jornada!